Olá, leitores e leitoras! Hoje estou aqui para falar sobre a seleção da Kiara Cass. A seleção. Bom, vamos lá. Por que eu demorei tanto tempo para gravar esse vídeo? Porque eu demorei muito tempo para ler esses livros. Sim, esses livros em específico, eles entraram numa hype tão grande que as pessoas desenhavam os personagens, que as pessoas criavam histórias, que as pessoas recriavam as cenas do livro para fazer aniversário de 15 anos. O livro, ele foi os livros, né? Não o livro, mas os livros foram um grande sucesso alguns anos atrás. Hoje em dia eles já estão assim, meio que, né? Já passou essa fase. Mas eu resolvi ler eles, então hoje eu tô trazendo para vocês aqui as minhas conclusões sobre esses livros. Vamos começar pelo básico. Quantos livros são? 5 livros, mas tem um 6º livro que traz uns contos e assim, pontos de vista do príncipe, pontos de vista do guarda, outros pontos de vista. Os 5 livros vão ser A Seleção, A Elite, A Escolha, A Herdeira e A Coroa. E aí vai ter esse 6º livro que é Para Sempre, que é o livro de contos. A hype desses livros foi em 2013, mais ou menos. O primeiro livro foi lançado em 2012 e aí segue uma sequência de um livro por ano. Então 2012, 13, 14, 2015 e 2016. Todos esses livros têm aproximadamente 360 páginas. Tem alguns que tem um pouquinho mais, alguns que tem um pouquinho menos, mas é aproximadamente 360 páginas. O livro 1, que é a seleção, o livro 2, que é a elite, e o livro 3, que é a escolha, vai contar a história de amor da América e do Maxon, que é o príncipe, e também do Aspen. Então, assim, vai ter um triângulo amoroso ali. Sei que tem muita gente que odeia triângulo amoroso, mas eu acho que esse triângulo amoroso, ele ficou bom. Ele ficou interessante. E assim, o desenrolar da história desses 3 ficou bem interessante. Então, mesmo sendo um triângulo amoroso, eu gostei bastante desses 3 livros. E vou falar pra vocês. Esses 3 livros, eles super me prenderam. Praticamente eu li um livro por dia. Quer dizer, um livro por noite. Porque aqui em casa eu não leio durante o dia, eu leio durante a noite. Então, um livro por noite. E foi assim, super rápida a leitura. Os próximos livros, A Herdeira e A Coroa, assim, me prendeu, mas não tanto quanto os 3 primeiros. E eu vou explicar o porquê ao longo desse vídeo aqui. Entre os booktubers, a gente tem 2 tipos de leitor com relação à seleção, né? Que é todos os livros. Tem os que amaram e tem aqueles que odiaram. Por quê? Vamos ao básico. Existe um tipo de promessa nessas divulgações que deixa as coisas um pouquinho complicadas. Então, assim, algumas pessoas, elas misturam algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas disseram assim nas resenhas: estes são livros de época. Não, essa série não são livros de época. E eu espero que isso fique bem claro. Porque essa série são livros de uma distopia. O que aconteceu? Quando a Kiara Cass criou esse mundo da série A Seleção, ela criou um mundo onde ocorreu uma grande guerra. E durante essa grande guerra, tudo ficou destruído e eles tiveram que reconstruir, né, o mundo. E aí, nessa reconstrução, criou-se países novos e países diferentes. E aí surge Ileia, que é o lugar onde se passa a história. Ileia é um país, tem rei, rainha, príncipe, princesa, mas não é um romance de época, porque não se passa numa época antiga, não se passa no século XVIII, XIX, XVII, ali, né, forçando a amizade, mas assim, não é um romance de época, então é uma distopia. Ela cria um mundo bem específico e começa a contar a história a partir do mundo que ela criou, e a história é muito legal. Durante esse triângulo amoroso, a América ela vai se deparar com... eu amo fulano, mas agora eu estou me apaixonando pelo fulano. E aí, de repente, não, eu não quero mais o fulano, eu quero o fulano. E ela fica nessa coisa, né? Nessa indecisão. Se esse livro fosse lançado hoje, eu não sei se ele teria essa hype que teve naquela época. Porque hoje a gente está
numa vibe muito diferente, que a gente só quer as grandes heroínas, a gente quer que as mulheres tenham um papel central nas coisas. E, né, nesse caso aqui, ela tem um papel central, mas ela tem aquela coisa de quero e não quero, vou e não vou, né, quero esse, mas quero aquele. Então tá, os 3 primeiros livros vão tratar sobre o Maxon e a América, já falei, né? E os 2 próximos livros, eles vão tratar da herdeira. Então, pra não dar spoiler aqui, eu vou dizer o seguinte, que é uma princesa que nasce do resultado final lá da seleção. Essa princesa, ela nasce e ela vai ser criada para ser uma futura rainha. O que aconteceu nesse livro A Herdeira comigo? O que aconteceu foi o seguinte. Antes de eu ler esses livros, eu via muita resenha dizendo assim: podia ter terminado no 3º. O 4º livro não era necessário. O 4º livro estragou a série. Se eu concordo com isso? Não. Eu não concordo que o 4º livro estragou a série. Quando você termina o 3º livro, você fica com aquele desejozinho assim, puxa, eu queria mais. Se você é aquela pessoa fã do Felizes para Sempre, acabou a história e viveram felizes para sempre. Parem no 3º. Porque a partir dali, acabou a história Felizes para Sempre. A partir do 4º livro, esse Felizes para Sempre ele vai contar o que veio depois. Então, o que acontece? A personagem principal desse livro se chama Edlin. Eu não sei pronunciar esse nome, mas eu vou deixar escrito aqui. Aí vocês pronunciam da maneira que vocês acharem melhor. E essa personagem específica, que é a herdeira, que é a filha que nasce, né, do resultado final lá, como eu já falei, ela vai ter um perfil muito diferente do perfil da América. E aí ela vai ter um perfil muito diferente, sabe? Ela vai ter um perfil que não é aquele perfil de personagem que a gente se apaixona. Aquele tipo de personagem que a gente fala assim, ai, eu quero ver o que vai acontecer com ela. Porque tem uma frase que aparece muito durante esse livro A Herdeira, que é assim: Edlin Shrive, não sei se é assim que diz, mas algo parecido com isso, vou deixar aqui escrito. Você, não existe ninguém mais poderoso que você no mundo. E aí você fica com aquela visão do personagem, que é aquele personagem que se acha super poderoso, que se acha grandioso. E aí você se depara com uma princesa que ela é mimada, que ela não tem ideia do que acontece lá de fora do palácio, que ela tem um perfil que não é muito cativante. Então no 4º livro você acaba dando uma enrolada, uma arrastada na história, porque você quer ver, você quer saber, mas né, aquilo dá uma arrastada. E aí o que acontece? O que acontece é que você tá tão ali naqueles primeiros 3 livros que se você ler o 4º livro na sequência, você não se apaixona tão rápido. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu não me apaixonei tão rápido por aquela nova personagem. Eu tava querendo ver muito a América. Então eu lia buscando, né, a vida de um personagem secundário. E aí eu ficava naquela de ver o personagem secundário e tipo, a principal ali não foi, sabe? Não deu aquela liga. Mas tudo bem, continuei os livros, terminei a Herdeira e fui ler a Coroa. O que acontece? Durante a Herdeira acontece uma nova seleção, mas aí a seleção é masculina. Então são vários rapazes que são trazidos e tal, e aí faz a seleção masculina. Vamos rebobinar aqui, porque eu esqueci de dizer para vocês o que é a seleção em si. A seleção, dentro desse país que foi reconstruído, eles fazem uma seleção para escolher uma princesa. E para escolher essa princesa, eles deixam todas as garotas entre 16 e 21 anos se candidatarem para se casarem com o príncipe. Durante o processo da seleção, eles escolhem 35 garotas que são levadas até o palácio. Quando elas são levadas para o palácio, elas são maquiadas, nutridas, porque muitas passam fome, então assim, maquiadas, nutridas, arrumadas, o cabelo delas é modificado, todas elas são modificadas e roupas, né, para elas estarem à altura de estar no palácio. E aí, durante essa seleção, o príncipe Maxon ele vai escolher alguém para ser a esposa dele. Ainda falando sobre a seleção, é importante notar que esses livros, a distopia criada, cria um tipo de sociedade em que a sociedade é dividida por castas. É mais ou menos como na Índia, sabe? Eu acho que a ideia, assim, passou bem perto. Só que essas castas são em números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a primeira casta vai ser tipo o rei, a rainha e o príncipe.
A segunda são as pessoas mais ricas. A terceira, e aí vai diminuindo. A quinta casta, que vai ser a da América, é uma casta para artistas. Então, assim, pessoas que tocam música, que divertem pessoas, que pintam, fazem escultura, coisas do gênero, ficam na quinta casta. A sexta vai ser mais de serviçais, a sétima vai ser de ajudantes de serviçais e a oitava vai ser os mendigos na rua. Então, assim, mais ou menos por aí, só para vocês conseguirem mais ou menos se situar. E aí, quando você nasce numa casta, você fica preso àquela casta. Porque se você casar com alguém de uma casta diferente, você vai para a casta do seu marido. Então, se você casar com alguém inferior, você passa automaticamente a ser inferior, certo? E aí, a América, ela vai lá tentar a seleção, mas ela não quer tentar a seleção, porque ela está apaixonada. E ela não quer tentar, mas ela acaba indo. E ela acaba descobrindo que o príncipe é totalmente diferente do que ela achou que ele seria, né? E rola aquele, né, aquela coisa e tal. E aí a história se desenrola através disso aí. Agora que a gente já voltou nesse ponto, vamos voltar de novo aos livros. O último livro, A Coroa, ele vai fazer essa seleção masculina pra Edwin. E aí, ele tem uma reviravolta no final, né? Quando tá acontecendo a seleção, e aí tá acontecendo mais distúrbios no país, no 1, no 2 e no 3, estavam acontecendo algumas guerras, assim, e as pessoas estavam tentando tomar o poder na monarquia. E no 4 e no 5, você vê uma dissolução das castas, e aí você vê que algumas pessoas, elas estão indo contra a monarquia porque a dissolução das castas não deu exatamente certo. Então, assim, tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão social, tem a questão do amorzinho, tem a questão do triângulo amoroso. Então, são livros, assim, que valem a pena ler. A seleção são livros que valem a pena ler. Se você não teve ainda a oportunidade, leia. Eu gostei bastante, mas eu vou confessar pra vocês que eu gostei muito do 1, do 2 e do 3. O 4 e o 5 eu não consegui ter aquela super conexão com a personagem principal, então assim, eu preferi o 1, 2 e 3. Não estou dizendo pra não ler o 4 e 5, leiam também, porque, né, você tá lendo a série, lê a série inteira. E eu não li os contos, porque quando eu cheguei no final do 5º livro, eu já tava assim, meio, tá bom, deu. Valeu, tá bom, já foi suficiente, então eu não li os contos, não posso falar sobre os contos. Mas eu posso falar sobre os livros e foi muito legal a experiência de ler a seleção. Esse vídeo vai ficar bem comprido, eu espero que vocês gostem. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo se você gostou, isso ajuda muito no canal e ajuda a continuar gravando pra vocês. E um beijinho, até o próximo vídeo.